Oi, gente, hoje eu falo do livro Divórcio, da Andradina de Oliveira, autora gaúcha. Esse livro foi publicado em 1912. Eu já falei dessa autora no podcast e também já falei de outro livro dela aqui no YouTube e no podcast, que é o romance O Perdão, um livraço de 1910. Também mencionei esse livro no podcast, mas eu queria trazer aqui no vídeo porque pode ser interessante para o nosso clube de leitura. É uma compilação de 25 contos, histórias curtas, enfim, contados em formato epistolar, em cartas, e todos giram em torno do tema do divórcio. Vamos lembrar que esse livro é de 1912, nessa época no Brasil. O divórcio pleno, quer dizer, a separação completa do casal para que eles pudessem se casar novamente, não existia. O que havia era o chamado desquite, a separação. O casal podia se separar, mas nenhum deles podia se casar novamente. E a Andradina vai defender, então, o divórcio pleno, a possibilidade, então, de que essas pessoas se divorciassem, se pudessem se casar novamente, constituir nova família, enfim. E que em cada uma dessas cartas, desses contos, ela vai fazer um estudo de caso, de situações nas quais os mais diversos problemas maritais, problemas de casamento, problemas morais, problemas sociais, poderiam ser evitados se houvesse a possibilidade do casal se divorciar. E tem diversos tipos de personagens aqui, né? Homens escrevendo para os amigos, homens escrevendo para a esposa escrevendo para o marido, escrevendo para a amiga, diversas situações aqui. E esse livro, ele é dedicado a quem? A Carmen Dolores, que é uma autora que eu já tratei no podcast também, que nós vamos ler no nosso clube de leitura, inclusive em agosto, vamos ler A Luta, que foi uma grande defensora em suas crônicas do direito ao divórcio pleno. E aqui esse livro é dedicado à grande evangelizadora, a santa memória de Carmen Dolores. Cada carta é precedida por uma epígrafe, que são citações de pessoas que defenderam o divórcio, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e também tem citações, por exemplo, de Carmen Dolores, de Júlia Lopes de Almeida, enfim, desses autores, de Mirtes Campos, né? Mirtes Gomes de Campos foi a primeira mulher brasileira a exercer a advocacia, né? Eu até arrepio quando eu penso nessas mulheres precursoras, né, que tiveram que ter aí o pulso firme realmente para não só se manter na atividade, mas como também serem tomadas com dignidade no exercício daquela atividade então considerada como masculina. Enfim, Mirtes Campos foi uma das grandes defensoras do direito ao divórcio pleno. Vamos fazer aqui uma diferenciação, né? Elas não estão falando, galera, vão se divorciando, que isso aqui é legal. Não, elas não estão defendendo o divórcio em si, elas estão defendendo a possibilidade jurídica de que quando um casal realmente deu tudo errado, que eles se divorciem para poderem constituir uma nova família, enfim. Eles não estão falando, esse negócio de casamento não dá certo, vamos divorciar. É diferente, porque elas eram acusadas de serem contra a família, né, de falarem, todo mundo vai divorciar, mas não é isso que elas estão defendendo. Elas estão defendendo a possibilidade jurídica de, em casos assim muito específicos, muito extremos, e vocês vão ver que essas situações citadas nesse livro são extremas, esses casais então possam se separar e constituir uma nova família, enfim, ter filhos, e enfim, esse tipo de coisa. E uma coisa interessante é que nesses contos o direito pleno ao divórcio, ele é muitas vezes estruturado em conjunção com outras questões dos direitos da mulher naquela época, como por exemplo o direito à educação. Então a falta de um direito à educação plena, direito à profissionalização plena da mulher acabaria levando a problemas morais, problemas sociais que exigiriam então o estabelecimento do direito ao divórcio pleno. Além do direito à educação, do direito à profissionalização, outra questão que é abordada aqui é a própria questão de como era estruturado o pensamento do casamento naquela época, né? O casamento concebido assim como um negócio, como uma forma de ascensão social das pessoas, especialmente uma forma de a mulher se manter financeiramente. Então ela faz essa crítica, essa concepção do casamento e essa crítica à falta de uma educação formal mais ampla e uma profissionalização mais ampla das mulheres, né? E isso desencadearia então a necessidade de um divórcio pleno, enfim, do direito ao divórcio pleno. Ela tenta montar o raciocínio dela, estruturando outras questões relacionadas à mulher. A concepção do casamento na época e a concepção da educação da mulher na época acabava levando a problemas morais, e esses problemas morais que já existiam, que precediam o divórcio, que fariam com que fosse necessária a estabilização desse direito ao divórcio pleno, enfim. Pois bem, ela dedica esse livro a Carmen Dolores, cita vários trechos de crônicas da Carmen Dolores aqui, e também vai na apresentação,
no prefácio do livro, digamos assim, dedicá-la às mulheres e aos homens do meu país. E ela já começa esse texto assim: Abri-o sem medo, é um livro moral. Moral porque é sincero, moral porque é todo ele um grito de piedade por infinitas mágoas, moral porque o vivifica um intenso e nobre ideal, moral porque é puro, oriundo de uma das nossas mais dolorosas necessidades sociais. E aí ela vai continuar a falar que essa argumentação em prol da indissolubilidade matrimonial, né, que era contra o divórcio, os que argumentavam contra o divórcio pleno, então falavam que era um vínculo indissolúvel, o vínculo matrimonial, essa argumentação vai fazendo para muitos casais do leito conjugal um leito de procusto. Eu achei essa imagem perfeita aí. Do leito conjugal como leito de procusto. E aí ela vai dizer, vai pegar vários argumentos que as pessoas que eram contra o divórcio pleno, o direito ao divórcio pleno, usavam, e ela vai desmontar esses argumentos, que é a autora. Dissolução da família? Bom, a família já está dissolvida. Se há adultério, se há um conflito, se há abuso, a família já se dissolveu. Haja divórcio ou não haja divórcio. Então, melhor que haja divórcio para moralizar a situação. Situação dos filhos, muitas vezes a manutenção de um vínculo falso, né, fictício, é que vai piorar a situação dos filhos. Então, tornar clara a separação que pode melhorar a situação dos filhos, enfim, que vai realmente tutelá-los. Depravação dos costumes? Pudera, né? Assim, estará ela à espera do divórcio para surgir? Não. É um produto imediato desse indecente desquite sancionado pela legislação vigente, o qual conduz em linha reta à mancebia, ao concubinato, ao meretrício, né? Esse é um argumento que também a Carmen Dolores usava, enfim, muitas das defensoras do direito ao divórcio usavam, que é assim, se não pode formar nova família, isso pode levar a que as pessoas formem famílias informalmente, né, juntem com outras pessoas e formem e tenham filhos, enfim. Isso é muito pior para a situação da sociedade. Isso pode levar a situações, como ela falou aqui, próximas ao concubinato, próximas à prostituição, enfim. Era um argumento dessas autoras para dizer, vocês estão dizendo que o divórcio é imoral? Olha o que vocês estão defendendo, então. É muito mais imoral ainda. É isso, mais ou menos, a argumentação. Motivos religiosos, aí ela vai falar, se você é um católico de verdade, você não vai fazer um casamento por interesse. E segundo, se você não vai fazer um casamento por interesse, você não vai tomar atitudes abusivas dentro do casamento, você não vai ser um devasso, porque você é católico, um católico de verdade, aí você não vai se separar. Então o divórcio não é para essas pessoas. Então o que ele está dizendo, não tem motivos religiosos. E aí ela vai dizer, por último, o casamento é um contrato ou um vínculo indissolúvel? Se é um contrato, como é o casamento civil, havia já a possibilidade de casamento civil nessa época, né, não era um casamento religioso apenas, então é possível o distrato, né, possível cancelar esse contrato. E aí ela vem dizer, argumentar, condenar a mulher e o homem já divorciados e que experimentam um novo afeto a passar a vida sem gozar a aventura de se unirem legalmente, publicamente, moralmente ao ente querido, não é um monstruoso crime cometido em nome da mais sublime das religiões, a religião do amor e do perdão. Então ela está virando o espelho para as pessoas que são contrárias ao divórcio, falando, olha, vocês é que estão cometendo a maior imoralidade aqui. E ela vai citando casos, né? Figuremos outro caso. Um positivista, que ela está falando do positivismo, que estava muito em voga nessa época, né? E que muitos que se diziam positivistas eram contrários ao direito ao divórcio pleno. Um positivista apaixona-se e casa com uma jovem que, quando noiva, ele parecia ser um anjo. É, no entanto, um monstro de hipocrisias, de perfídias, o produto de um meio viciado, a vítima de uma educação perigosa e falsa, um ser baixamente sensual. Olha os termos dela, né? Assim, já degradou totalmente essa esposa aí. Essa desgraçada comete uma série de infidelidades, chafurda na lama o nome do marido. É uma desprezível que, para conservar a plástica dos peitos, nega o leite deles aos seres que lhe saíram das entranhas. É horrenda. Um dia abandona o lar que fizera cenário de mil infâmias, o tálamo conjugal onde fora a desbriada barrigã. Percorre rápida a escala da depravação e acaba na ponta de uma faca, vibrada pelo último amante saído da ínfima esfera social, num beco imundo. Veja, assim, que ela vai desenhar uma situação extrema, né? Até pelos termos que ela usa. Pensará, e com razão, que tendo a sua religião, o amor por princípio, que ela está falando dos cristãos, né? O seu caso é um dos que nem sempre os vivos serão cada vez mais governados pelos mortos. Aqui ela compara o desquite, né? A possibilidade de separar sem
poder construir nova família, é uma espécie de viuvez em vida, né? Viuvez eterna. Tá. E nessa introdução, então, ela vai realmente fazer quase um manifesto a favor da introdução do direito ao divórcio, né? E aí ela continua. Mas, pelo amor de Deus, o divórcio não é um pratinho delicioso que se esteja preparando para os menages dos bem-aventurados. Não, é para os famintos do amor moral, que não tem coisa melhor. Os casais católicos e positivistas, verdadeiramente felizes, não devem estragar os seus delicados paladares com um manjar tão amargo. E aí ela continua, enfim, nesses mesmos temas. E começam então as cartas. Eu vou fazer um breve apanhado de algumas cartas aqui para vocês terem uma ideia dos casos, dos estudos de casos que ela faz. A carta primeira é um amigo, Ramalho, escrevendo para outro amigo, Fausto. E esse amigo o Ramalho foi abandonado pela esposa, né? Fugiu com um amante. Ele tem filhos. E ele vai defender o divórcio não porque ele é um bom samaritano, não porque ele mesmo quer casar com outra mulher, mas é porque ele está pensando nos filhos dele. Ele não quer que os filhos passem vergonha de que a mãe seja rechaçada socialmente pelo fato de ter um amante, né? Então ele vai escrever assim para um amigo. Mas não julgues um momento que sou partidário do divórcio pensando em dele aproveitar. Não, meu caro, não é isso. É para que ela, Antonieta, a ex-esposa dele, né, o aproveitasse. Ah, não. Não vejas aí um movimento romântico, um arrobo de sentimentalismo apaixonado. Nada disso. Sou muito positivo na vida. Tu sabes. E se estimaria, é este o termo, ver minha mulher casada com um homem que me destruiu o lar e com ele a felicidade, é por amor a meus filhos, para que eles não passem vergonha social. Veja que ela já começa o livro argumentando dois personagens homens. Então ela está dizendo, olha, isso é interesse dos homens também, que haja possibilidade de as pessoas se divorciarem nesses casos extremos assim. Na segunda carta nós temos aí uma mulher, Georgina, que vai escrever ao marido, ao ex-marido, enfim, ela vai abandonar esse marido, enfim. E ela vai relatar o caso que ela casou com esse cara muito jovem, ela não tinha muitas opções de vida, não tinha uma noção de vida, a noção dela é que ela tinha que casar, e ela casa para ter uma sensação assim de liberdade, né? Se livrar assim da mãe, da ordem da mãe, da família e ter uma própria casa. E aí ela quebra a cara, né? Porque ela se casa com um cara que vai se revelar ser um devasso. E aí acaba que ela vai moralmente decair e decide fugir com um amigo dele. Também, não porque ela o ama, mas também porque ela entrou nessa onda de devassidão. Porque ela era muito nova quando casou com esse Mário, né? Aí ela vai escrever, quando nos conhecemos, quem era eu? Uma quase criança, muito mal educada, cheia de ideias errôneas sobre o mundo e a vida, de ignorância quase crassa, que apenas chegava às regras mais elementares da ortografia e a batucar ao piano umas valsinhas xoxas e poucas amachichadas. Tinha cabeça recheada de bailes, figurinos e namoricos. Era, enfim, o que é na quase totalidade dos casos a mulher brasileira. Aqui veja a introdução desse argumento que eu falei para vocês, da educação da mulher. Se a mulher tivesse uma educação formal mais sólida, ela não cairia nesse conto do vigário, digamos, de se casar com esse cara devasso, enfim. E aí ela vai dizer da vida dela depois de casada, né? Enquanto isso, que papel representava eu na tua vida? Ele era um cara devasso, tinha várias amantes, enfim, pegava todo tipo de doenças venéreas. Enfim. Que papel tinha eu na tua vida? Era uma coisa que servia para cuidar da tua roupa, que presidia à mesa quando te davas ao luxo de oferecer jantares aos teus companheiros de pândega. Um objeto que te ornamentava a casa, necessário à tua representação social e à tua carreira, e às vezes um animal de prazer. Nada mais. Olha os termos crus com os quais essa relação dessa mulher com esse marido é descrita aqui, né? Era mais ou menos a Nora de Casa de Boneca, do Ibsen, né? Aquela peça icônica do Ibsen, Casa de Boneca. Enquanto te demoravas até as 3 ou 4 horas da madrugada, li alguma coisa, cheguei a ler Ibsen, ver que progresso, né? E aí ela vai dizer, ó, você me educou então na devassidão, agradeço, te fizeste a minha educação, e nem tiveste pejo de pagar ao médico a conta do tratamento daquelas imundícies que me trouxeras não sei de onde. E ela vai continuando, né? E aqui é um argumento bem próximo do argumento da Hercília Nogueira Cobra, naquele livro Virgindade Inútil que a gente leu no nosso clube de leitura, e também no Virgindade Antigênica, que é o manifesto dela, o ensaio manifesto, né? Um argumento muito próximo. A mulher que é educada para ser uma boneca, e aí ela quebra a cara, né? Casa com esse cara e quebra a cara. E ela vai continuar aqui, fosse outra educação de nós brasileiras, dessem-nos os meios de ganhar a vida em qualquer emergência, dispensando um homem, houvesse nesse país de instituições masculinas ao menos um divórcio,
que me despertasse esperanças de ainda ter um futuro, e eu procuraria reunir os restos de dignidade que se pudessem salvar desse naufrágio em que ela vem se espedaçando. Então, o divórcio viria moralizar essa situação totalmente decadente. Passando aqui para a carta número 4, que é uma carta da Rosália para a amiga Lúcia, que ela vem contar o casamento que ela fez, um casamento que ela fez por vontade da mãe. O pai dela tinha morrido, elas não tinham recursos, a mãe não tinha como sustentá-la, enfim, não tinha muita noção, ela não estava habituada ao trabalho, a mãe fora sempre uma criatura débil e mimosa. Aqui nós vamos lembrar também do livro Virgindade Inútil, da Ercília Nogueira Cobra, né? A situação ali da Cláudia é semelhante à situação da Rosália aqui. E aí ela vai e se casa por dinheiro, para sustentar a família, enfim, aceitei a mão de Carlos, casei sem amor, casei para não morrer à fome. E aí ela vai se casar, e esse Carlos aí não vale nada novamente, vai ser um cara também totalmente devasso, violento, abusivo. E aí ela vem reclamar com a amiga da situação desse casamento, né? Perante a sociedade, eu era a esposa de um homem de dinheiro e de representação. No lar, a criatura desprezível, o animal de prazer, a coisa comprada, né? A situação degradada da mulher que se vende no casamento. Boneca de luxo que ficava bem numa sala de baile, no salão de recepção, onde os engrossadores dele, do meu senhor, me faziam a corte. Isso agradava sua vaidade. Aqui, boneca de luxo, né? Vou lembrar de uma crônica da Júlia Lopes de Almeida, que está reunida naquele livro Eles e Elas. Uma das personagens fala: eu sou uma boneca de carne, né? E aí é isso. Ela propôs o divórcio, o cara não quis, enfim, a separação, né? Porque divórcio pra ele não tinha. E ela conhece um amigo do cara que tinha sido também abandonado pela esposa, estava naquela situação. Os dois se apaixonam, têm uma relação moral, uma relação digna, mas não podem se casar, né? Porque já eram casados antes por pessoas devassas que não estavam nem aí pra eles. E aí ela decide abandonar a casa do marido e viver com esse homem que era amigo dele, né? Viver na condição de concubinato. Como vês, deixa-se lupanar. Para aqui entrei pelo braço de um bandido, daqui saio pelo braço de um homem. Continua a te chafurdar na lama, né? Ela falando pro marido, pro ex-marido. E aí na carta 5 é uma resposta da Lúcia. A Rosália vai apoiar aí a Rosália e vem reclamar da situação da mulher separada naquele tempo, né? A mulher separada ou desquitada aí na nossa sociedade, atrasadíssima, um pária. Tivesse sido, embora a vítima e sofrido as maiores torturas do marido. Mesmo quando a mulher tá certa, é a moralmente correta, ela é o pária quando ela se separa do marido. A sociedade faz vista grossa pro marido mesmo quando ele é assim, ou moralmente errado. Não tem, embora a vítima e sofridos maior, não tem mais jus à família, não pode reconstituir o lar, não lhe consentem amar, negam-lhe até o justo direito à maternidade. É que ela tá falando, ela se separa, não pode casar de novo, não pode ser mãe. Olha isso, olha que absurdo. Ela tá falando como que a ausência do divórcio pleno é uma questão imoral e não o contrário. E aí e aqui ela vem falar também, culpar a sociedade nos casos de adultério, né? Odeio a mulher que trai o marido, que o engana, que o expõe ao ridículo do mundo. Mas se meditarmos um pouco, veremos que a sociedade é ainda culpada dessa traição, deste escárnio a que a mulher arrasta muitas vezes o homem. Para a mulher, o amor eterno ou o opróbrio. Ela há de fingir um afeto mesmo morto, ai dela, tem de amar, sempre o mesmo homem, embora esse homem que se lhe apresentou com 1000 predicados, 1000 encantos, 1000 seduções, se mostre mais tarde tal qual é, um nulo, um frívolo, um egoísta, um pervertido, um ser inferior, em suma. Daí quantas faltas, quantos desvios que é preciso esconder da implacável sociedade, ou então por vingança de uma desilusão tremenda, a sua face ostentar despudoradamente. Então aqui tá falando que a mulher tá numa situação de sinuca de bico, né? Na carta 6, que é da amiga Consuelo para a amiga Inês, aqui a Andradina vai introduzir mais um elemento, vai dizer que a prostituição é um resultado dessa situação de coisa, que o casamento é visto como uma negociata, que não tem também direito ao divórcio pleno, enfim. E esse é um argumento que a gente também vai ver na Ercília Nogueira Cobra, lá no Virgindade Inútil, e no manifesto, no ensaio manifesto dela, Virgindade Anti-Higiênica, né? Na carta 8, nós temos uma carta da amiga Diná para a amiga de Luísa. A Diná vai relatar que a mãe dela e a avó dela sofreram casamentos ruins, casamentos abusivos, mas não defendiam o divórcio, né? E aí ela vem dizer que triste ideia faziam do matrimônio. Para elas era o fim da vida único da mulher. Feliz ou desgraçado, só a morte o podia desfazer. E era a mulher uma coisa comprada, sem vontade, sem ação.
Vivendo na ignorância de que também tinham direitos, eram forças inutilizadas. Comer da mão do homem, vestir da mão do homem, servir-lhe de animal de prazer ou besta de carga. Olha assim, a contundência. Eis o seu destino, o destino das duas. E aí a avó dela comenta: menina, disse ela, com esse tal divórcio, os maridos são capazes de largar as mulheres todas. Olha que os homens de hoje são levados. E lembrei-lhe que o vovô, homem de outro tempo, não foi melhor do que muitas biscas do presente, diz a mulher. E aí ela continua: se as mulheres se sujeitam a tantas humilhações, é porque o casamento é uma gaiola sem porta. Ponham-lhe uma saída e tu verás o que acontece. E também os homens, porque vamos e venhamos, há muita mulher que não vale o marido. Então ela está sempre argumentando: olha, isso também tem isso dos homens, presta atenção. E aí ela vem dizer: o divórcio também trará outras vantagens, fará a mulher se premunir para o futuro, e vai exigir que a mulher pense, né, olha, se ele me divorciar, eu tenho que me virar, né, tem que estudar, tem que profissionalizar. E ela vem também costurar esse argumento do direito ao divórcio, ao direito à educação, ao direito à profissionalização, que é também um argumento que a gente viu, né, Cília Nogueira Cobre, enfim. E vem defender a existência do casamento por amor, por afeto, e não por interesse, por qualquer outra coisa. É preciso que os casamentos sejam feitos por mútuo amor, que seja o amor o fim. E aqui ela vai dizer: olha, os católicos estão defendendo a ausência do divórcio, eles têm que defender o casamento por amor, ué, que isso? E isso de esperar que ele venha depois é muito hipotético. E hoje, sobretudo, que a mulher se aparelhe para a vida, em qualquer emergência. Mais uma vez, ela tá cutucando, batendo nessa tecla, que é uma tecla que a Ercília bate, que a Carmen Dolores bate também, né? A mulher tem que se virar, né? O que acontece quando o marido morre? Ou o marido abandona ela, né? E aí ela vem dizer que vem fazer todo um cenário utópico depois que houver o direito ao divórcio, né? A mulher deixará de ser escrava, a serva, a besta de carga, o objeto de prazer do homem, o animal procriador, o bibelô das salas, quando jovem e linda, a governanta, às vezes desprezível quando velha e feia. Deixará de ser o ornamento das festas, entre as lanternas, as bandeirolas, os arcos de folhagem e as girândolas de foguetes. Deixará de ser a frívola boneca da moda, a rainha das bugigangas. Enfim, ela vai fazer uma enumeração de todos os tipos de mulher daquela época, que ela via, né, de forma negativa, e vem dizer: olha, quando a mulher tiver que se virar, pudesse estudar, ela vai deixar de ser essa boneca dos salões e ela vai virar mulher de verdade. Na carta 12, nós temos uma carta da Paula para o ex-marido Norato, né? É um homem que casou com ela por interesse, que ela era uma mulher rica, e ela vai abandonar e falar: ó, tchau, e eu vou ficar com meu dinheiro, e é isso aí. Felizmente não preciso de ti pra nada, tenho fortuna, não sou uma miserável que necessitasse ficar no ménage à trois dentro do lamacento lar. Esse Honorato traiu essa Paula com a mulher que trabalhava para eles, tá? Então, como eu deploro nesse instante de revolta as pobres mulheres sem dinheiro, sem família, sem um meio de vida, sem instrução e que maltratadas, atraiçoadas, desrespeitadas e tontoadas ficam sujeitas ao carrasco, ao Senhor, que lhes atira a esmola de um pão como um osso ao vil rafeiro. Olha só os termos, né? Aqui mais uma vez batendo na tecla da necessidade da mulher se virar, né? Ter um meio de sustento aí que não seja simplesmente o marido rico. Na carta 14, nós temos uma menina, Marina, que escreve aos pais. Os pais a casaram por interesse com um homem muito mais velho, também devasso, enfim. E ela vai abandonar esse casamento, né, jogar o nome da família na lama, porque ela se sentiu aviltada com o que os pais fizeram quando ela era ainda muito inocente para julgar o que os pais estavam fazendo, que era um casamento por interesse por dinheiro. E ela vai usar esses termos. A vizinha, né, pequena ave, abandonou, pois, a prisão dourada, o casamento. Meus pais, na avidez do azul. A pudibunda sociedade julgou-se melindrada, o escândalo encheu a monotonia da semana, o barão perdeu a vítima que comprara para o entretenimento dos momentos lúbricos nojentos, tanto melhor. Na carta 16 a gente tem a Clotilde escrevendo para a amiga Anitta. Essa Anitta, ela foi traída, tá pensando, considerando se vai se separar do marido ou não, e essa Clotilde vai argumentar: olha, a mulher separada é situação difícil, é melhor você continuar com seu marido e vingar, traí-lo também. Olha só o conselho que essa Clotilde dá. Amiga, sim, né? Vamos ver. Aí ela fala: nós mulheres ricas não temos nada melhor. E fica certo, uma mulher divorciada não vale nada. Nenhum valor tem. A mulher casada, ainda mesmo atraiçoada e atraiçoando, por sua conta, vale 1000 vezes mais. Fecha, minha filha, os olhos às infidelidades do teu marido. Assim muitas fazem. E pena de talião. Sim, pena de talião. E por que não? E nem precisa a sociedade saber. Toda cautela, todo disfarce. Que bem merecem os maridos infiéis, devassos, corruptos. Eles mesmos é que prostituem
as mulheres. Aqui é um argumento que ela vem dizer, né, sobre a hipocrisia da sociedade, e a gente vê isso também na Carmen Dolores, né, quando a Carmen Dolores, nas crônicas dela, defende o divórcio, uma das crônicas, ela menciona esse caso de uma mulher casada que era totalmente imoral, e que era respeitada pela sociedade, não queria que as filhas dela convivessem com uma mulher que era divorciada, mas que era uma mulher moral, enfim, digna, enfim, só pelo fato de ser divorciada, desquitada, né. E aqui a personagem Clotilde vem comentar sobre a situação da mulher, que é do casamento que vem tudo pra mulher, né? Assim, ela não pode estudar, não pode se profissionalizar, o casamento é tudo. O bilhete premiado é achar um bom marido. Nós brasileiras nada somos sem o homem. Dele é que nos vem tudo. Nada somos sem o homem, sim. Umas bonecas enfeitadas com as cabeças cheias de postiços por fora e sem nada dentro. Somos quase todas assim, sem sabermos fazer nada para ganhar um pão. A nossa educação é lamentavelmente atrasada, viciada. A nossa instrução é uma miséria. Novamente esse argumento da educação, enfim, da falta de opção da mulher, que a opção é achar marido rico, enfim, porque não é bem visto que a mulher estude muito, ou que se profissionalize, especialmente nos ramos considerados masculinos, enfim, naquela época, né? Que é um argumento também da Ercília, a gente já viu lá no nosso clube de leitura. Mais uma carta que vai ligar a questão do divórcio à educação da mulher, é uma carta 19 da Nilza, a amiga Berta. Aí ela veio se colocar o foco na educação, na diferença de educação que existia entre homens e mulheres naquela época. Ao passo que o homem se prepara para a vida, para lutar, para ser um forte e ilustrando o espírito, adquirindo uma profissão que se faz da mulher. Em geral, permita-se-me a rudez da expressão, procura-se dela fazer uma boneca vaidosa, que saiba vestir bem, com a cabecinha lindamente penteada, mas quase vazia, ou cheia de futilidades. Como se naquele cérebro um dia uma consciência não devesse despertar. Os homens quase sempre pensam que a mulher só tem um destino, agradar. Para isso, desde o berço, a prepararam. Mais uma vez essa tecla, que é uma tecla que a gente vai ver na Ercília também, se vocês lembram lá da Virgindade Inútil, ou do ensaio manifesto dela, né? Bom, como vocês podem ver, essas cartas, se vocês pensarem muito bem, nós vamos ler o livro A Divorciada, da Francisca Clotilde, que é um livro de 1902, um livro anterior a esse aqui. E a personagem principal desse livro, a Nazaré, bem poderia ser uma personagem desses contos aqui, escrevendo uma carta para uma amiga, para alguém, para desabafar, porque o casamento dela também é um caso assim extremo. E ela tenta de tudo para se agarrar, para não precisar se separar, porque realmente se divorciar é um verdadeiro tabu, né? Considerado imoral, inclusive. Ela está se debatendo com a moralidade dessa decisão também. Então, eu acho interessante os argumentos levantados nesse livro aqui. Também para quem vai participar do nosso clube de leitura para ler o livro A Divorciada, da Francisca Clotilde. Eu não falei, né? Esse livro aqui foi publicado pela editora Mulheres também. E no final nós temos um texto intitulado Súplica, que é assinado por uma mulher anônima, né, aquela que muito padeceu, e ela vai se dirigir ao leitor, especialmente aos leitores homens, e vai mencionar diversas situações em que a condição da mulher é uma condição degradante por abuso, por casamentos mal feitos, por falta de profissionalização, por falta de consideração digna pela sociedade. Então ela vai passando por diferentes situações, diferentes mulheres, quase como conduzisse o leitor pela mão, uma cena assim longa, cinematográfica, de vários casos de pobreza, de sofrimento, enfim, para argumentar. Então, terminando essa argumentação, falando, por favor, então pelo menos o direito ao divórcio pleno conceda a essas mulheres, para que elas não chafurdem nessa lama que elas estão chafurdando, que você pode ver aqui, enfim. Esse é um livro que é pensado para um livro de ideias, né? Tal como o livro da Ercília havia sido, né? Um romance de ideias. Esse aqui é um conjunto de contos de ideias para convencer os leitores e a opinião pública para que seja instituído, então, o direito ao divórcio pleno no Brasil naquela época, que nós sabemos que não foi naquela época, né? Foi muito posterior. Nós já lemos também a peça da Josefina Alves de Azevedo, O Voto Feminino, né, que nessa peça também ela usa de um recurso literário para convencer a opinião pública para a introdução do direito ao sufrágio, né, dos direitos políticos, na verdade, ativos e passivos da mulher. E aqui também temos, então, uma obra de literatura usada como meio de convencimento do público leitor e da opinião pública para a instituição de um direito ao divórcio, que a autora vê como principalmente importante para as mulheres, né, que estão numa condição ali naquela época subalterna em relação aos homens. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham despertado a curiosidade de conhecer essa obra e conhecer essa autora. Eu acho esse romance aqui, um livraço. Já falei que deveria ser publicado pela Biblioteca do Senado, naquela coleção Escritoras do Brasil. Por favor, se tem alguém da Biblioteca do Senado assistindo esse vídeo, faça isso, porque esse aqui é um livraço, tá? Eu fiz um vídeo já sobre ele.
Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para que leiam os argumentos usados pelas mulheres pensadoras daquele tempo brasileiras sobre essa questão do divórcio, né, jurídica, e que talvez se interessem também de fazer essa relação entre essa discussão, esses argumentos, com o livro que a gente vai ler, Divorciado, da Francisca Clotilde, e também com o livro que nós lemos, né, Virgindade Inútil, da Ercília Nogueira Cobra. E essa questão de divórcio, ela vai perpassar vários dos livros que a gente vai ler, tá? Então, assim, eu já tenho comentado isso quando eu faço os vídeos específicos sobre cada livro. Mas como ainda vamos ler alguns livros, então acho que pode ser interessante para vocês. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro.